Olá, boa noite, baianas e baianos. Agora 7 horas e 14 minutos. O Aratu Notícias finaliza hoje a série de sabatinas com todos os candidatos à Prefeitura de Salvador. Consideramos que foi uma oportunidade de os eleitores conhecerem as propostas dos concorrentes e, sobretudo, entenderem como cada um pretende colocar em prática as promessas de campanha. Acreditamos aqui na Aratu que um cidadão bem informado tem mais ferramentas para um voto consciente e qualificado. Com 5 candidatos anteriores, fizemos uma análise detalhada dos planos de governo. Hoje, a entrevista é com o atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Reis. Por isso, além de avaliar as propostas, também vamos comparar com as realizações dos quase 4 anos de gestão. Candidato, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos os telespectadores da TV Aratu. É uma alegria estar com você aqui nesta noite. A partir de agora, a gente conta 17 minutos de entrevistas. Bruno Soares Reis tem 47 anos, é formado em Direito, tem pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas e mestrado pela UFBA, além de ser professor universitário. Foi 2 vezes deputado estadual e vice-prefeito de Salvador. Foi eleito prefeito da capital em 2020. É casado e pai de 4 filhos. Ele é candidato do União Brasil e tem como vice Ana Paula Matos, do PDT. Candidato, nessa campanha, a saúde virou um foco fundamental para as promessas dos candidatos e também para o que o senhor coloca para o futuro da capital. Muita gente reclama em Salvador da falta de médicos especialistas em ginecologia, médicos especialistas em pediatria, por exemplo, e da dificuldade com exames de imagens e cirurgias eletivas. O senhor chegou a falar que Salvador tem atenção básica de saúde em mais de 70%. Alguns de seus adversários falam que não chega a 39%. Afinal, quem está com a verdade e o que é que o senhor pode fazer, caso seja eleito, para não ter mais esses problemas de falta de especialistas, de exames e também de cirurgias eletivas? Também falta neuropediatra e psiquiatra. O senhor mesmo admite essa dificuldade. Dificuldade de conseguir profissionais para atuar, principalmente nos bairros mais distantes. Essa turma que quer voltar a governar a Prefeitura de Salvador deixou a atenção básica com apenas 18% de cobertura. Hoje é 70%, quando o Ministério da Saúde, do governo deles, atualizado, nós vamos para 75%. Então, quem está falando que é 70%, Pablo, não é o prefeito, não é a vice-prefeita que foi secretária de saúde, é o Ministério da Saúde. Foi a capital que mais cresceu no Brasil. Salvador não tinha nenhuma policlínica. Construímos 5, que são mais do que policlínicas, multicentros de saúde. Salvador tinha apenas uma UPA em Piripiri que não funcionava. Nós temos 17 entre UPAs e PAs, inclusive UPA pediátrica para as nossas crianças e lá na ilha de Maré, pronto atendimento, porque antes as pessoas, quando tinham necessidade de urgência, emergência, tinham que vir aqui para o continente. Diziam que Salvador não podia ter nenhum hospital porque não tinha dinheiro. Nós estamos indo para o 4º hospital, a primeira maternidade municipal, Hospital da Criança, com UPA infantil e com 2 andares do hospital, fica aqui próximo, antigo Salvador, para cirurgias eletivas. Com saúde nos bairros, chegamos à marca de 1,5 milhão de atendimentos, de consultas especializadas e de exames. Realmente, Pablo, o maior problema hoje é algumas consultas especializadas que você citou aqui, de pediatra, neuropediatra, psiquiatra e ginecologista. São as cirurgias eletivas e exames, em especial de imagem. Para resolver o problema das consultas especializadas, estamos montando e ampliando esses novos hospitais. Estamos contratando na rede, inclusive pagando com recursos próprios da Prefeitura a diferença da tabela SUS, dando incentivo para oferecer esses atendimentos e levando saúde nos bairros. Para resolver o problema das imagens, dos exames de imagens, nós vamos montar uma central de imagem. Então vai ser uma nova unidade hospitalar só para exames, em especial exames de imagem. E para resolver o problema das cirurgias eletivas, os nossos hospitais da Prefeitura vão aos domingos, com o Domingão da Saúde,
realizar cirurgias eletivas para zerar essas filas que aumentaram por conta da pandemia. Há uma demanda reprimida muito grande. Agora, pergunta o que é que o governo do Estado está fazendo, porque também é responsabilidade deles. Nada. Infelizmente, o que a gente vê é as pessoas morrendo diariamente, esperando na fila da morte, na fila da regulação. Candidato, a propaganda política do seu adversário Geraldo Júnior destaca aumento do IPTU em Salvador e coloca o seguinte: um imóvel de R$250 mil no bairro de Cosme de Farias, em 2014, pagava R$ 36 de IPTU por ano, em 2024 chegou a R$ 2.286. Isso daria um reajuste de 750%, segundo a campanha adversária ao senhor. Nesse período de 10 anos, foi pouco mais de 97% o reajuste do salário mínimo. A pergunta ao candidato: o IPTU de Salvador é o mais caro do Brasil? Outra mentira, outra fake news. Preciso deixar claro aqui que a planta genérica da cidade foi atualizada em 2013. Tinha 19 anos que ela não era atualizada. De lá para cá, foi aplicada a inflação do período. Em 30 anos, a planta genérica foi atualizada uma única vez. O que é que estabelece, Pablo? E eu vou mandar depois para o seu zap, o IPTU, as alíquotas do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. Cidades equivalentes à nossa. Essa alíquota de IPTU para os imóveis residenciais ela é variável de 0,1% a 1% do valor venal do imóvel em todo o Brasil, sendo que Recife cobra 1,2% e Fortaleza 1,4%. Os não residenciais, ou seja, os prédios comerciais, eles variam de 1% a 2%. Isso é um valor padrão, sendo que aqui em Salvador é 1,5%. Os terrenos, eles chegam a 3%. Tem lugares como Rio de Janeiro que é 3% e acabou. Recife é 3% e acabou. Aqui nós temos os descontos das travas. Então o candidato está faltando com a verdade em relação ao imóvel que teve esse reajuste, porque quando a planta genérica foi atualizada, foi implantado umas travas, que são os descontos, e tiveram no máximo um aumento com 30%, 35%, sendo que quem pagasse à vista naquele ano tinha um desconto de 10%. O mais caro do Brasil, Pablo, é o ICMS da Bahia. Por isso que o Estado é campeão nacional de desemprego. O primeiro governo do PT aumentou para 18%. Pegaram com 17%. O segundo governo do PT, já em 2022, depois de eleito o candidato que está aí, aumentou na calada da noite, no final do ano, para a população não ver, foi o presente de Natal que deram aos baianos, de 18% para 19%. E o atual governo, do qual o candidato é o vice-governador, aumentou de 19% para 20,5%. A maior alíquota do Brasil. Então, não tem moral para falar de imposto, não tem moral para falar de IPTU, e é mentira. Nesse caso que você está falando prático aí, o valor do imóvel é R$250 mil, não é isso? Segundo a campanha é. Não é 250 mil o valor Sim. do imóvel? Em qualquer lugar do Brasil tinha que pagar 1% do valor venal. Tinha que pagar R$2.500. Se está pagando R$2.300 e... Pela campanha aqui, o valor é de R$ 2.287. Pronto, ainda está devendo à prefeitura, a você, cidadão, R$213. Porque o valor venal é 1% em qualquer lugar do Brasil, sendo que Recife é 1,2% e Fortaleza é 1,4%. Eu vou mandar essa tabela para vocês. Aí não é o prefeito que determina 1% do valor venal, ainda está mais barato. Candidato, vamos falar de mobilidade, que é um tema muito... Pelo menos escolha, candidato, um exemplo real, para você não passar vergonha, porque está aí, está abaixo do valor venal do imóvel.
Sobre mobilidade, o senhor disse em entrevista à Rádio Antena 1 que vai negociar com o Ministério Público mais linhas de ônibus. Disse também que a próxima contratação de ônibus, a próxima aquisição de veículos, vai deixar 60% da frota com ar-condicionado. E prometeu, caso seja eleito, até 2028, 100% da frota com ar-condicionado. Essa promessa de 100% da frota com ar-condicionado já foi feita em momentos anteriores, em gestões anteriores. Por que agora a população Pablo. não foi Mais feita? uma mentira dos nossos adversários. Fazem cortes de fala do ex-prefeito ACM Neto, que foi um dos melhores prefeitos que essa terra já teve, que falou que implantou o ônibus com ar-condicionado, o bilhete único, domingo é meia, coisa que nenhum dos outros fizeram eles. Quando governaram a cidade, gente, vai aqui do lado no Metropolitano para ver como é que está um caos. Cadê a situação do ferry-boat? Uma vergonha. Os trilhos do subúrbio tiraram há 3 anos, aí fica mentindo, fazendo cortes. Nunca foi prometido. Eu agora, pela primeira vez, porque estou comprando através de um financiamento que a Câmara já aprovou, que foi selecionado pelo PAC, 377 novos ônibus, 77 com ar-condicionado e 300 ônibus convencionais Euro 6 com ar-condicionado. Com isso, nós vamos chegar a 60% no início do ano que vem. Os ônibus estão sendo comprados, demora 90 dias para chegar, bote aí que vai chegar em janeiro, fevereiro. As empresas têm um TAC com o Ministério Público, são obrigadas a trocar 10% ano. Se a gente vai ter 60%, vai trocar mais 10% em 25, 10 em 26, 10 em 27, 10 em 28, 100% da frota. Então, o que eu estou assumindo de compromisso é real. Ponto. Com mais ônibus, vamos ter mais linhas, vamos ter menos tempo de espera no ponto de ônibus, vamos ter ônibus no horário de pico circulando, mais vazios. Agora, o candidato a prefeito do outro lado, o governo que está aí, sabe que as linhas precisaram ser readequadas por conta da chegada do metrô. Ele usa na propaganda dele a linha Mussurunga-Barra. Pô, tem uma estação do metrô em Mussurunga. Se a gente não readequasse essa linha, ia ser processado. Está aqui, ó. Pedido do governo do estado para o Ministério Público processar o prefeito para readequar tantas linhas, dentre as quais essa. Candidato, posso falar Está sobre aqui à sua disposição para Obrigado. você ler. Obrigado, candidato. Por quê? Porque concorre com o metrô. A pessoa pega o metrô em Mussurunga, desce na Lapa, de lá tem ônibus todo o tempo para a Barra, sem precisar pagar nada. Inclusive, é o único lugar do Brasil que você faz a integração, podendo pegar em 2 horas qualquer dos modais, sem precisar pagar 1 centavo a mais. Então, isso é uma deslealdade. Tanto que esse assunto de readequação de linhas, na eleição passada, meu amigo, eu disputei contra uma candidata do PT, aliada do governador Rui Costa. E usaram esse argumento na campanha. É porque o candidato atual, ele é oportunista. E ele quer se aproveitar da dificuldade que as pessoas passam. Mas não tem credibilidade, legitimidade para falar sobre o assunto. Até porque mente quando diz que com 3 meses vai resolver o problema. Pelo contrário, o chefe dele, o atual governador, de que ele disse que é liderado, depois de ter mudado de lado, vai fazer ele cortar mais linhas. O único que não vai cortar a linha é esse prefeito aqui, ó. Candidato, sobre o metrô, o senhor falou em entrevista que o modelo contratual vigente coloca que 639 mil passageiros devem ser transportados por dia. No entanto, essa média é de 389 mil. De acordo com o senhor, essa diferença de 250 mil passageiros representa um risco de demanda que gera R$1 milhão ao dia. R$1 milhão e 22 mil reais. R$1 milhão e 22 reais ao dia, que é compensado pelo governo. A conta do senhor é que chega a 500 milhões de reais no meio do ano e o senhor contabiliza 1 bilhão de déficit por ano e chama o metrô de o mais caro do país. O senhor é contra o metrô? Eu sou a favor do metrô. Foi extremamente importante. O sistema de transporte de pneus está falido, a equação não fecha mais. Temos que ter modais mais eficientes, menos onerosos. Agora, a modelagem do metrô foi um desastre. Já se pagou pelo metrô
3 bilhões e meio. E eu quero que você venha me desmentir, ou o governador, ou qualquer deputado da base do governo, ou qualquer secretário, dirigente do governo do Estado. Esse ano vai chegar a 800 milhões essa conta, porque o déficit de demanda, a conta essa que você falou, ainda tem a diferença do valor, porque tem que garantir uma tarifa de R$ 4,09. Então, quando pega um ônibus ou pega 2 ônibus, a diferença tem que ser paga pelo Estado ao metrô. E ainda tem a contraprestação da obra, que esse ano a previsão é 368 milhões pela obra que foi executada. Esse metrô vai sair, Pablo, ao final, porque ainda faltam 20 anos de concessão. Bote aí 800 milhões média ano, daria para construir um BRT por ano, tá certo? Então vai sair quase 20 milhões de reais, 16 bi que faltam, vamos lá, 800 vezes 20, e já pagou 3 bi e meio. 19 bilhões e meio de reais é o custo do metrô, vai ser o mais caro do mundo. Fizeram uma modelagem desastrosa. Candidato, a Prefeitura abriu uma manifestação de interesse privado sobre o sistema de água e esgoto, atualmente que é gerido pela Embasa. A empresa faz estudo sobre como seria essa modelagem para uma privatização, uma possível privatização. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende romper o contrato com a Embasa e privatizar o serviço de água e esgoto na capital? Pablo, desde que eu assumi a Prefeitura, diversas foram as conversas com o governo para chegarmos ao entendimento para renovar o contrato-programa existente. Mesmo pós o marco regulatório do saneamento, que estabelece que as competências são das cidades e que nós devemos licitar para se fazer a concessão, mesmo para um ente público, no caso, a Embasa, nós, com base em pareceres jurídicos, achamos um caminho para renovar o atual. Lá no início, eles queriam pagar apenas 100 milhões de reais. Por último, chegamos, depois de 3 anos de conversa, a 500 milhões de reais. Mandaram por e-mail o contrato para a gente assinar, Pablo. E aí, quando chegou em dezembro, desistiram. Sabe por quê, gente? Por questão política. Você que mora sobre os canais, você que não tem saneamento básico na sua casa, vocês que sofrem diariamente com a falta de água em Salvador, infelizmente, o governador atual, por conta da política, resolveu não assinar. A partir daí, da decisão dele, a Prefeitura foi provocada e nós autorizamos essa MIP. E estamos estudando a concessão para decidir qual caminho nós vamos seguir. Mas o desejo da Prefeitura é assumir e poder realizar 17 minutos de entrevista. Obrigado. A concessão ou qual caminho seguir. Igualmente a todos os candidatos, obrigado.